o criado ficou curado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Eu gostaria de lembrar algumas questões práticas sobre a comunhão. Então, a comunhão se recebe no rito romano tradicional de joelhos, sempre, salvo impedimento físico, e, em todo caso, sempre na boca. E, ao se receber a comunhão, não se diz amém. O padre, na fórmula de administração do sacramento, já diz o amém. Lembrar também que estão abertas as inscrições para as catequeses de primeira comunhão e de crisma, para crianças e pré-adolescentes, assim como também estão abertas as inscrições para o catecismo de adultos, adultos que ainda devem receber algum dos sacramentos, batismo, primeira comunhão, crisma, e também para aqueles adultos que querem simplesmente se aprofundar, e recomendamos a todos que façam pelo menos uma vez esse catecismo de adultos. As inscrições estão todas, os formulários estão todos no site missatridentinaembrasilia.org. Atenção às condições, sobretudo à necessidade de frequentar a capela há pelo menos 6 meses. Lembramos também que estão abertas as inscrições para o pequeno retiro de homens e de mulheres, agora em fevereiro, e também estão abertas as inscrições para o retiro de Santo Inácio de 5 dias em julho, um para homens e outro para mulheres igualmente. Os formulários se encontram no mesmo site, missatridentinaembrasilia.org. Lembramos também esse cuidado dos pais com os filhos durante a Santa Missa, quando insistirem um pouquinho mais no barulho e na agitação, levá-los para fora, para acalmá-los, sem tornar o ambiente lá fora mais agradável do que aqui dentro, para que não queiram permanecer lá fora. Caros católicos, temos hoje, nesse terceiro domingo depois da Epifania, belas leituras. No Evangelho, a simplicidade do leproso em pedir a cura de sua doença e a fé e a confiança admiráveis do centurião pedindo a cura de um enfermo sob os seus cuidados. O centurião pronuncia então uma das mais belas frases do Evangelho, frase tão bela e tão importante que a Igreja a utiliza cotidianamente, 6 vezes no rito romano tradicional. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei apenas uma palavra e meu servo será curado. E dizemos na missa, 3 vezes o Padre, 3 vezes os fiéis, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei apenas uma palavra e a minha alma será salva, será curada. Na epístola temos belas palavras de São Paulo, de amor mesmo aos nossos inimigos, e nos dizendo que não devemos pagar a ninguém o mal com o mal, que não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. No ano passado, caros católicos, nesse mesmo terceiro domingo depois da Epifania, falamos de como pagar os males da vida com o bem. Isto é, falamos de como aproveitar os sofrimentos mais variados da vida para crescer no bem da virtude, no bem da conformidade com a vontade de Deus, no bem do amor a nosso Senhor, no bem da semelhança com nosso Senhor, que é Cristo crucificado. Naquele sermão distinguimos precisamente entre esses males de doenças, sofrimentos, acidentes, contrariedades e o mal, que é o pecado. Naquele sermão indicamos como vencer esses primeiros males com o bem. Hoje, caros católicos, vamos considerar como vencer o mal do pecado com o bem. Trata-se, caros católicos, de saber tirar proveito do próprio pecado para melhor nos convertermos. O pecado é o maior mal que existe. Em primeiro lugar, o pecado mortal que ofende a Deus infinitamente
nos torna inimigos dele, nos torna dignos do inferno, da condenação eterna. O pecado mortal é um verdadeiro suicídio espiritual. Em segundo lugar, o pecado venial, que é uma ofensa a Deus, que não chega a nos separar de Deus, mas que esfria a amizade com Ele, nos torna dignos de sofrimentos aqui nessa vida e no purgatório para repararmos o pecado. O pecado venial que nos dispõe a cometer o pecado mortal. Enfim, caros católicos, o pecado mortal é o maior mal que existe, pois nos tira o maior bem, que é Deus. E o pecado venial é o segundo maior mal que existe, pois enfraquece a nossa união com o maior bem que existe, que é Deus, e nos dispõe a nos separarmos desse bem infinito. Portanto, devemos usar de todas as nossas forças, de todos os meios lícitos, para não pecarmos. Lembremos-nos ainda, caros católicos, que propriamente falando, só o pecado é um mal. Os outros sofrimentos, contrariedades, acidentes, doenças, têm razão de bem, pois são justas penas aplicadas a nós pelos nossos pecados e pelos pecados do gênero humano. Nesses sofrimentos, contrariedades, doenças, não há um mal moral de nossa parte, quer dizer, não há algo errado que fizemos, mas simplesmente padecemos esses males para reparar os nossos pecados e os padecemos para crescermos nas virtudes da consciência da nossa dependência de Deus, para crescermos no amor a Deus, para crescermos na semelhança com nosso Senhor crucificado. Bem diferente, porém, é o pecado. O pecado é um mal moral, uma ação nossa ruim, desordenada. O pecado é um mal em que desobedecemos a Deus, em que ofendemos a Deus. O pecado não tem nenhuma razão de bem. Não há nada de bom no pecado em si mesmo. Diferentemente desses outros males, que são sofrimentos, doenças, que têm razão de justiça para nós. Todavia, caros católicos, mesmo o pecado não tendo nada de bom em si mesmo, Deus, na sua bondade infinita, nos permite que tiremos algum bem do pecado que cometemos. Isso mesmo, Deus, ofendido pelo nosso pecado, nos dá a graça de tirar bens para a nossa alma e para a glória dele, logo após ter sido ofendido por nós. Assim, caros católicos, devemos usar de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser para não pecar, e sem fugir de um pecado para cair em outro, claro. Porém, se por infelicidade cairmos, seja por fraqueza ou mesmo por malícia, Deus nos dá graças para que possamos tirar bens do pecado cometido, para que possamos nos converter mais profundamente. Trata-se, como diz o título de famoso e recomendadíssimo livro, trata-se da arte de aproveitar as próprias faltas. Se tivermos caído, devemos saber aproveitar a própria queda. O que devo então fazer, caros católicos, para aproveitar a minha própria falta, que é o maior mal que existe, a maior tragédia que existe? Em primeiro lugar, se quero aproveitar a queda que tive, devo me arrepender, evidentemente. Devo me arrepender, ou seja, devo reconhecer o mal que fiz, detestar com a vontade o mal que cometi, ter o propósito de não mais cometê-lo e pedir perdão a Deus, necessariamente procurando a confissão se for um pecado mortal. O primeiro passo, portanto, para tirarmos algum bem de nossos pecados é nos arrependermos. Porém, atenção, esse arrependimento deve ser pelo motivo justo, ou seja, pela ofensa a Deus. Não deve ser um arrependimento por orgulho, por raiva de si mesmo, por frustração consigo mesmo. Nossa, como eu fui capaz de cometer esse pecado.
Não deve ser assim. Se depois do pecado pensamos mais em nós mesmos, ficamos chateados, espantados com nós mesmos, estamos apenas nos afundando ainda mais no mal. Depois do pecado, caros católicos, devemos olhar para Deus que ofendemos, humildemente reconhecer as nossas misérias, reconhecer que sem a ajuda dele e sem a fidelidade às graças que ele nos dá, somos capazes de qualquer pecado. Mesmo os mais baixos, contra a castidade, por exemplo, ou mesmo os mais mesquinhos de maledicência ou de calúnia. Ficar com raiva de nós mesmos, remoendo como fomos capazes de cometer tal pecado, é orgulho, e isso nos dispõe para mais pecados. Portanto, caros católicos, após o pecado, para tirarmos um bem dele, devemos nos arrepender sinceramente, profundamente, pelo motivo correto, que é Deus, a ofensa que cometemos a Deus, sem raiva, sem espanto, sem perturbação, sem orgulho. Devemos reconhecer que sem a graça de Deus e a nossa fidelidade a essa graça, somos capazes, de fato, de qualquer pecado. Depois do arrependimento por ter ofendido a Deus, depois desse arrependimento sincero, profundo, sereno, devemos procurar crescer em humildade, reconhecendo mais a nossa dependência da ajuda de nosso Senhor. Assim, depois de um pecado, devo colocar-me diante de Cristo e reconhecer que sem Ele nada posso fazer. Como Ele mesmo o diz, sem mim nada podeis fazer. E esse é um grande benefício que podemos tirar de uma queda, caros católicos, a humildade, o senso mais profundo da nossa dependência de Deus, o reconhecimento de que nada somos de bom sem Deus. Se fizermos esse exercício sincero e simples, após nossas quedas, vamos progredir bastante na vida espiritual, pois a humildade é fundamento da vida de união com Deus. Com efeito, Ele se revela aos humildes e resiste aos soberbos, como diz a Sagrada Escritura. Depois do arrependimento, de um ato de humildade, se quero tirar um bem do pecado, devo considerar por que caí. Fui negligente em minhas orações, deixando de fazer alguma delas, ou fazendo todas, mas sem esforço para fazê-las bem, aceitando fazê-las mal? Ou pequei porque me coloquei em ocasião de pecado, descuidando dos perigos que podia evitar? Ou ainda pequei porque não procurei combater os apegos desordenados de minha alma? Ou pequei porque confiei demais em minhas próprias forças, atribuindo a mim o que vem de Deus? Tenho que refletir onde falhei para que chegasse ao pecado. O pecado, caros católicos, está muitas vezes na ponta de uma corrente e eu preciso ver os elos dessa corrente que me conduzem até o pecado para quebrar cada um desses elos. Muito comum, com efeito, é pecarmos por confiarmos demais nas nossas próprias forças. Muitas vezes começamos a lutar contra um pecado, rezamos, suplicamos a Deus, fazemos penitência, fugimos das ocasiões de pecado e tudo isso é excelente. E começamos então a vencer o pecado com essas armas poderosas. Mas o tempo vai passando e começamos a atribuir essa vitória a nossas próprias forças e não a Deus. Vamos diminuindo as orações, relaxando na vigilância com os perigos, e aí fatalmente caímos de novo no mesmo pecado, muitas vezes até mais baixo, por orgulho, por acreditar nas nossas próprias forças somente, por achar que a vitória, bem temporária e provisória, que estávamos alcançando, era uma vitória definitiva pela nossa própria virtude. É um ciclo muito comum, em particular, nos pecados contra a castidade. Portanto, caros católicos, devemos procurar de modo tranquilo entender o que me levou ao pecado. Falha na oração, não fugir das ocasiões
de pecado, não combater meus apegos, confiança nas próprias forças, esquecendo-me de Deus. Considerando o que me levou ao pecado, devo então me corrigir, melhorar na oração, corrigir-me na vigilância, na fuga das ocasiões de pecado, melhorar no esforço, no combate às minhas más inclinações, corrigir-me na humildade. A partir disso, para aproveitar a minha falta, o meu pecado, devo ter maior zelo para perseverar e perseverar até o fim, vendo a minha fragilidade no bem, convencendo-me de que sou forte em Cristo e não em mim mesmo. A nossa força, caros católicos, está em nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos então viver realmente a partir desse princípio. Somos fortes em Cristo. Devo usar a minha falta para reconhecer ainda mais o amor de Deus por mim, que apesar da minha queda, me chama à conversão, me chama à união com Ele. E como devo então amá-lo com todas as minhas forças e parar de ofendê-lo. Devo usar a minha falta para crescer também na devoção a Nossa Senhora, medianeira de todas as graças e mãe de misericórdia. Jamais, caros católicos, devo me deixar vencer pelo pecado, desesperando, desanimando, desistindo ou dizendo: já pequei uma vez, vou pecar logo outras tantas antes da confissão. Não faz diferença. Ora, isso é um absurdo, pois multiplico as ofensas a Deus e multiplico em mim a inclinação para cometer o pecado, tornando esse pecado muito mais fácil, tornando um vício. Depois, vai ser muito mais difícil vencer o pecado muito bem enraizado na alma pela repetição do seu cometimento. Para vencer, caros católicos, o pecado que cometemos com o bem, devemos nos arrepender com sinceridade, profundidade, serenidade, sem raiva nem perturbação, sem orgulho. Devo redobrar a minha humildade, reconhecendo que sem Nosso Senhor nada posso fazer. Devo procurar reconhecer o que me levou ao pecado para corrigir isso. Falha na oração, na vigilância, fuga das ocasiões de pecado, no combate aos apegos, ou falha na humildade, apoiando-me muito nas minhas próprias forças. Devo em seguida reconhecer melhor o amor de Deus por mim e amá-lo, renovando a confiança nele, renovando o desejo de perseverar. E devo também renovar minha devoção a Nossa Senhora, medianeira de todas as graças e mãe de misericórdia. Se fizermos isso após cada pecado, podemos estar certos de irmos caminhando na trilha da santidade, diminuindo os pecados por amar mais a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.